Olá, e aí galera da Geografia aí do Colégio Frei Gil, tudo bem com vocês? Pessoal, novamente mais um videozinho, mais uma revisão sobre alguns conteúdos de Geografia. A gente vai continuar com as questões referentes à Geografia Humana. No videozinho passado eu mostrei para vocês alguns elementos sobre as atividades econômicas, setores da economia, certo? E agora a gente vai trabalhar tentando ver um pouco o chamado aspecto demográfico da população, tentando ver sobre a questão da taxa de natalidade, taxa de fecundidade, ver alguns elementos da geografia da população. Tá ok, gente? Vamos dar início nessa nossa aulazinha de hoje. Pois bem, gente, o nosso tema hoje é geografia da população, tá ok, gente? A gente vai tentar definir alguns aspectos da demografia. O que é a demografia? Demografia é a ciência que estuda a população, que estuda os fenômenos populacionais e tudo aquilo que interfere no crescimento ou diminuição da população mundial, tá ok, gente? Então vamos lá. Logo de cara a gente tem a demografia. A demografia é uma área da ciência geográfica que estuda a dinâmica populacional humana. O seu objetivo de estudo engloba as dimensões estatísticas, a estrutura e a distribuição das diversas populações humanas. Os estudos demográficos não são estáticos, quer dizer, eles podem variam devido à natalidade, à mortalidade, às migrações e ao envelhecimento da população. Quer dizer, o estudo demográfico ele é algo dinâmico, ele está em constante modificação. Ele vai depender dos dados da natalidade, da mortalidade, das migrações, que nada mais são do que a movimentação da população no globo terrestre, e o envelhecimento da população, tá ok? Vamos lá. Dando continuidade, nós temos mais alguns conceitos. Quando a gente trabalha sobre demografia, a gente tem que ver alguns conceitos. O primeiro deles, gente, é a população absoluta. O que é população absoluta? É o número total de habitantes de um determinado local. Quando a gente fala em população absoluta, a gente vai se referir àquela parcela da população, aquele número total de habitantes que vivem em um local. É o número exato da quantidade de milhões. Exemplo, a população absoluta do Brasil é de 200 milhões de habitantes. Então, essa é a população absoluta. A população relativa, ela é diferente. A população relativa, ela corresponde à densidade demográfica. Ela é basicamente a distribuição da população pelo território. Para se saber sobre a população relativa de um país, divide-se a quantidade absoluta de habitantes de um país, divide-se pela extensão territorial. É através da população relativa que a gente vai saber se um país ele é populoso ou é povoado. Dentro disso, para a gente chegar à questão do crescimento vegetativo, se é positivo ou negativo, a gente faz a relação de duas taxas: as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade. O que é a taxa de natalidade? É calculada através da divisão entre o número de nascidos vivos pelo número da população absoluta. E a mortalidade? A mortalidade é o resultado da divisão entre o número de óbitos e a população absoluta. É através do cálculo dessas duas taxas que a gente vai chegar ao crescimento vegetativo, que pode ser positivo, quando a natalidade supera a mortalidade, ou pode ser negativo, quando a mortalidade supera a natalidade. Tá ok, gente? Então vamos lá. Mais alguns conceitos. A gente tem a taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? A taxa de fecundidade, gente, corresponde às estimativas em relação ao número de filhos que uma mulher pode ter ao longo do seu período de fertilidade. Com o passar do tempo, essa taxa de fecundidade ela começou a diminuir bastante durante todo o século XX. Se a gente pegar essa taxa de fecundidade do Brasil dos anos 40, 50 e 60, as mulheres tinham 5,3, 4,3 e aos poucos foi diminuindo. Hoje a estimativa é de 1,3 filho por mulher. Quer dizer, a taxa de fecundidade ela vem caindo sensivelmente devido a vários fatores, como a entrada da mulher no mercado de trabalho, o uso de métodos contraceptivos, planejamento familiar, tudo isso aí interfere nessa questão da quantidade de filhos que uma mulher vai ter no seu período fértil.
Quando a gente faz a relação de taxa de natalidade com as taxas de mortalidade, a gente vai chegar ao crescimento vegetativo ou natural da população, que é a diferença entre o número de nascimentos e de mortes em uma população em determinado período. Esse crescimento vegetativo ele pode ser positivo, que eu acabei de falar para vocês, quando a natalidade supera a mortalidade, ou pode ser negativo, quando a mortalidade supera a natalidade. O crescimento demográfico ou populacional ele é resultante do crescimento vegetativo somado às imigrações e subtraído das emigrações em uma dada população. Se a gente tem a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade interferindo no crescimento vegetativo, a gente vai ter um dado ainda mais forte, que são as imigrações, que é a entrada e saída da população de um local para outro, que afeta sensivelmente ou o aumento da população, ou então a diminuição dessa população. Tá ok, gente? Mais alguns conceitozinhos. Taxa de mortalidade infantil. Um dado bem interessante, bem para a gente tentar compreender, é a taxa de mortalidade infantil, que é muito alta em muitos países periféricos, em muitos países subdesenvolvidos, e que ainda é alta em algumas regiões de alguns países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. O que é a taxa de mortalidade infantil? A taxa de mortalidade infantil é o número de óbitos de crianças com menos de 1 ano de idade, observado durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido ao número de natos vivos do mesmo período, expressa em número de óbitos de crianças com menos de 1 ano por 1.000 nascidos vivos. Quer dizer, a taxa de mortalidade infantil é a quantidade de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade. O bônus demográfico. Quando a gente trabalha o envelhecimento da população, quando a gente coloca a questão das pirâmides etárias, a gente estrutura a população de acordo com faixas etárias, de 1 a 10 anos, de 10, de 11 a 20 anos, de 21 a 30 e até sucessivamente. Para isso, a gente chama de bônus demográfico, que é o momento em que essa estrutura etária da população atua no sentido de facilitar o crescimento econômico. Isso acontece quando há um grande contingente da população em idade produtiva e um menor número de idosos e crianças. A economia de um país ela necessita que a maior parte de sua população esteja dentro dessa faixa etária que está dentro da questão econômica. Quer dizer, seja aquela parcela significativa da população que tem ali entre 20 e 40 anos que está em idade de trabalhar. Aquele contingente populacional que está produzindo maior do que o número de idosos e maior do que o número de crianças. Tá ok, gente? Mais alguns dados aí pra gente. O censo. Toda e qualquer população de um determinado lugar, ele é contado. Ele é contado através de um trabalho. Esse trabalho é chamado de censo. É o método utilizado para calcular o número da população de um determinado local. Que no Brasil, esse recenseamento, esse censo, ele é feito de 10 em 10 anos. O último censo que teve no Brasil foi no ano de 2010. Nesse censo, contabilizou-se que o Brasil tinha pouco mais de 190 milhões de habitantes, 193, 194 milhões de habitantes. Esse ano agora de 2020 era para ocorrer um novo censo, só que devido à pandemia do coronavírus, o IBGE cancelou esse recenseamento da população, postergando esse recenseamento para o próximo ano. Outro dado interessante é a expectativa de vida. Corresponde à quantidade de anos que vive, em média, a população. Expectativa de vida é quando a gente analisa a quantidade de tempo que uma população, a média de vida de uma população. Quanto maior o grau de expectativa de vida de um país, maior vai ser o seu desenvolvimento econômico, maior vai ser o seu desenvolvimento social. Essa expectativa de vida, ela reflete o aumento populacional de muitos países. Exemplo, o Brasil, as taxas de natalidade diminuíram sensivelmente, as taxas de fecundidade das mulheres diminuíram bastante, mas a população brasileira ela continua crescendo. A população brasileira hoje ela já está chegando, já está ultrapassando os 200 milhões de habitantes. E por causa de quê? Por causa da expectativa de vida média do brasileiro, que a cada período está aumentando. Os dois dados que nós temos é a questão, como é que a gente faz para saber se um país é populoso ou se ele é um país povoado.
A questão de uma área populosa quando é determinada área que apresenta grande população. Toda e qualquer região que apresenta uma população absoluta alta, ela é considerada uma região populosa. E ela é uma região povoada quando a sua extensão territorial apresenta uma alta densidade demográfica, quer dizer, uma extensão territorial pequena, com uma população muito grande e essa população está bem distribuída. Exemplo, o Brasil. O Brasil é um país populoso, porque tem cerca de 200 milhões de habitantes. Mas o Brasil não é um país povoado. Por quê? Porque esses 200 milhões de habitantes estão mal distribuídos dentro dessa extensão territorial do Brasil. Ok, gente? Vamos lá. Próximo dado que nós temos aí, gente, é sobre alguns dados sobre população e crescimento. Quando a gente trabalha em população, a gente tem que ver os dados históricos. Em 1850, a população da Terra atingiu o seu primeiro bilhão e uma de cada 3 pessoas residia na China. Quer dizer, já naquele ano, 1850, século XIX, a população mundial chegou a 1 bilhão de habitantes e boa parte deles vivia na China. Passaram-se pouco mais de 100 anos até que em 1920 o segundo bilhão foi alcançado. Quer dizer, precisou-se pouco mais de 100 anos para chegar ao segundo bilhão de habitantes. Já em 1950, a população mundial atingiu a marca de 2,5 bilhões de pessoas. E no ano de 1999, quer dizer, há 20 anos atrás, a população chegou a 6 bilhões de habitantes. As estimativas para o ano de 2020 é que a população mundial ela já tem ultrapassado os 8 bilhões de habitantes. Quer dizer, a população ela tem um ritmo de crescimento com um compasso muito largo. A população vem a crescer, vem a aumentar, a se desenvolver em determinadas épocas. Vamos lá? Concepções sobre população. Um estudioso da população, um cara chamado Thomas Roberts Malthus, no século XVIII, ele propôs algumas teorias bem pessimistas em relação à situação da população mundial. As suas ideias eram conhecidas como lei de Malthus ou malthusianismo. O que é isso, gente? No final do século XVIII, Thomas Malthus ele disse o quê? Que a razão para a existência da miséria e das enfermidades sociais seria o descompasso entre a capacidade da produção de alimentos, que se daria numa progressão aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, em relação ao crescimento populacional, que se daria numa progressão geométrica, 1, 2, 4, 8, 16. Quer dizer, Malthus dizia lá no século XVIII que a população mundial ela crescia de uma maneira bastante rápida, enquanto que a produção de alimentos no mundo não acompanhava esse crescimento populacional. Quer dizer, Thomas Malthus ele tinha uma visão bem pessimista dessas questões da demografia, tendo como consequência que uma insegurança alimentar. Ele dizia que o mundo ia chegar a uma insegurança alimentar, visto que a população, esse crescimento populacional, ele não iria ser acompanhado pelo crescimento da produção de alimentos no mundo. Vamos mais alguns slides aqui. Quando a gente trabalha em densidade demográfica, a gente tem que compreender algumas áreas. Ao observar esse mapa, a gente vai ver que aquelas regiões ali da Ásia, da China e Índia, as regiões mais com maior densidade demográfica do planeta, tanto em termos relativos quanto em termos absolutos. Daí a gente vai ter áreas densamente povoadas na Europa, certo? A região central da Europa, ali na região da Alemanha, principalmente, e a gente vai ter a região nordeste dos Estados Unidos, a região de desenvolvimento industrial, ali na costa leste norte-americana. A gente vai ter uma área com a densidade populacional bastante grande, e aqui no Brasil a gente vai ter uma densidade populacional com concentração no litoral, ali que vai desde o Rio Grande do Sul até a região do Rio Grande do Norte. Quer dizer, o litoral brasileiro é uma área densamente povoada, enquanto que o interior do Brasil ele vai apresentar vazios demográficos. Certo, gente? Então vamos lá. Dando continuidade, quanto à questão números absolutos, a gente tem uma listazinha bem interessante para mostrar para vocês dos países mais populosos do mundo, certo? A gente vai ter a China como
o país mais populoso do mundo, dados do ano de 2007, a gente vai ter a China com 1,3 bilhões de habitantes, a Índia 1,1 bilhões de pessoas. Aí a gente em sequência vai ter Estados Unidos com 301 milhões de habitantes, a Indonésia com 234 milhões, e aí o Brasil, com dados ainda do censo de 2010, tendo um pouco mais de 190 milhões de habitantes, certo? Então nessa listazinha a gente mostra os países mais populosos do planeta, sendo que China e Índia são os países que apresentam mais de 1 bilhão de habitantes. Tá ok, gente? Vamos lá, o próximozinho aqui. Distribuição da população mundial, gente. Para a gente poder compreender a população mundial, ela está distribuída de acordo sobre uma questão heterogênea. A população não encontra distribuída pelo espaço mundial de modo heterogêneo, quer dizer, de modo diversificado, principalmente em razão de alguns condicionantes. A população ela se distribui no planeta de acordo com alguns fatores físicos, regiões de clima e relevo favorável para a habitação humana, questões históricas, revoluções e guerras fazem com que a população deixe determinada área, seja expulsa de determinada área, e questões socioeconômicas, áreas que ofertam empregos, infraestrutura, tudo isso aí atrai uma grande leva de pessoas. Aí a gente tem vocês estão vendo aí uma tabelazinha que apresenta por continente a população absoluta, a área e extensão territorial, em quilômetros quadrados, e aí a gente tem a densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? É a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, acabei de falar para vocês. Quando a gente tem a população absoluta, se a gente pega a Ásia, a gente vai ter uma região com 3,6 bilhões de habitantes, população dividida numa área de 45 milhões de quilômetros quadrados, certo? Com uma densidade demográfica de 81,6 habitantes por quilômetro quadrado. Quer dizer, quando a gente pega a população absoluta pela área, a gente vai ver que a Ásia apresenta a maior densidade demográfica do mundo. Aí abaixo da Ásia a gente vai ter a América, certo? Com uma população de 828 milhões de habitantes, com uma extensão territorial de 42 milhões e 57 mil quilômetros quadrados, tendo uma densidade demográfica de 19,7 habitantes por quilômetro quadrado. E aí, em sequência, a gente tem a África, Europa e Oceania, certo? Esse dadozinho é só para mostrar a área mais populosa, tanto em termo relativo, que é a densidade demográfica, quanto em termo absoluto, que é o total da população, que é a Ásia. Então, gente, é isso. É só um videozinho, uma revisão acerca desses conteúdos de geografia, tá ok? Obrigado a todos vocês que assistiram essa pequena revisão nossa aqui. Mais uma produção de conteúdo, numa tentativa de passar algum conhecimento para vocês nessa época de isolamento social. Então, procurem pesquisar, procurem estudar, procurem compreender os conceitos populacionais de demografia, procurem entender a diferença de população absoluta para relativa, procurem tentar compreender a diferença de taxa de natalidade para taxa de fecundidade, certo? Isso é bem interessante vocês aprenderem, tá ok? Então é isso, gente. Um abraço a todos. Curtam o vídeo aí, gente, compartilhem, quiserem compartilhar nos grupos de WhatsApp, curtam, ativem as notificações, curtam o nosso canal, tá ok? Um abraço aí a todos os alunos aí do Frei Gil, gente. Forte abraço. Até mais, gente.